Olá, meus caros, Pedal Reflexivo no ar. Nessa oportunidade vamos falar sobre uma sentença dita pelo presidente Jair Bolsonaro em Belém do Pará, visitando eventos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele proferiu a seguinte mensagem, que estava cogitando em indicar um ministro do STF que seja evangélico, ou colocar algum evangélico como ministro do STF. E eu, meditando sobre isso, penso que não quer dizer que simplesmente pelo fato do sujeito de ser evangélico ou cristão ou crente, que ele vai de fato lutar pelas causas da moral, do costume ou dos conservadores. Tem que ser analisado quem quer que seja ou quem venha a ser esse tal evangélico. Agora, é claro que alguém de fato temente a Deus que fosse lá para aquele Supremo adiantaria e muito, principalmente para ser equilibrado nas pautas concernentes aos costumes, pois tivemos agora recentemente a votação do STF sendo favorável pela criminalização da homofobia e equiparando a mesma como um crime de racismo. Isso é um absurdo, porque é óbvio que os homossexuais têm os seus direitos, no entanto, tem que preservar também o direito dos religiosos, deles ter a sua própria liturgia, no seu próprio culto, que possa fazer a menção ou a pregação contra a prática homossexual. No entanto, o que prevê essas legislações meia pataca da jurisprudência do STF exatamente aos poucos ir tolhindo esses direitos e silenciar pastores e padres que possam pregar porventura sobre essa prática. E isso é muito lamentável. Se tivesse, por exemplo, alguém temente a Deus equilibrado, podendo ser católico evangélico lá, ou tivesse inclusive a maioria lá, porque um também não adianta, né? Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, mas tivesse bastante gente lá temente ao Senhor e não progressistas, ateístas, né? Querendo implementar então um sistema ateísta humanista e sendo contra exatamente o sistema que caracteriza o Brasil, que é a cultura judaico-cristã, estão lá divulgando por conta de uma militância, por conta de esquerdismo, e não necessariamente enxergando os fatos, os pontos e contrapontos e pensando favorável ao povo que é cristão. Então, se tivesse alguém realmente lá, o bastante lá, resolveria o caso, tanto de deixar direitos para os homossexuais, tanto de garantir direitos para padres, pastores pregarem e não fazer nenhuma, vamos dizer assim, tendência para um lado ou para o outro. Também tem a questão daqueles que são empresários, que porventura venham a ter o seu estabelecimento e num dado momento precisar contratar alguém, se chegar algum homossexual lá e ele não querer por conta da própria escolha dele ou da crença dele, então ele poderá ser punido. E esse caso, inclusive, já está acontecendo. Claro que não é igual a esse que eu estou falando, mas é parecido nos Estados Unidos, onde que um confeiteiro ou um que faz bolos foi contratado por um sujeito que mudou de sexo e ele não quis ou se recusou a fazer esse bolo para a festa, né, de inclusive mudança de sexo do camarada, de aniversário, e está sendo processado. Pois bem, o sujeito não pode ter a liberdade de escolher. Eu não quero fazer. Não é preconceito, não estou perseguindo ninguém, não estou incitando o ódio, a violência, mas ele não pode fazer isso. Isso nos Estados Unidos, que tem uma legislação até mais avançada em alguns estados aqui do Brasil, principalmente porque lá se usa o sistema, como já falei várias vezes no canal, do common law, ou seja, que se baseia por conta de jurisprudência e também doutrina, obviamente, mas mais jurisprudência, julgados, e tem lá seus princípios. Não tem muita lei ou esse emaranhado de leis que tem no Brasil. E assim está lá a problemática, né? Ele já ganhou até em algumas causas e volta e meia está sendo processado porque ele se recusa a fazer bolos para aniversários e casamentos homossexuais, ou como foi nesse caso, o sujeito que quis comemorar a sua mudança de sexo, foi um bolo e ele não fez. Então isso é muito lamentável, tá? Porque a gente tem que saber dosar tudo certinho, todos têm direito, mas também tem deveres. Assim como o pastor tem um dever de não incitar o ódio, a violência,
contra aqueles que ele julga ser equivocados à luz da Bíblia, do mesmo modo os homossexuais ou do movimento LGBT têm que pensar dessa forma. Isso de acordo com uma sociedade que nós temos aqui, que é democrática, que vivemos um Estado democrático de direito e que preza pela igualdade de todos, claro que respeitando a diferença de cada um, porque não pode haver, obviamente, a discriminação. Então isso é um fato, tá? Estou tendo alguns probleminhas aqui, passando carros e mais carros, mas a gente vai continuando a meditar. Então, meus caros, a grande realidade é que há uma série de confusão e muitos cristãos estão perdidinhos da Silva. Eu já nem quero mais falar tanto de política aqui no meu canal, porque eu vejo que isso não adianta, isso são coisas dos homens. Eu posso sim discutir a questão quando diz respeito do evangelho, como é essa sugestão do Bolsonaro e tal. Agora, naquilo que diz respeito à militância política, tanto do lado bolsonarista como do lado lulista, eu tô fora, até porque eu não sou nem do lado nem do outro. Eu vejo muitos aí que se diz cristão, estão fazendo vídeos e mais vídeos. Bom, é direito deles, eu respeito o posicionamento deles, e respeito também ele ser de esquerda, não vejo problema desde que respeito os outros, mas eles estão fazendo vídeos incansáveis desses áudios do Sérgio Moro, como se ele fosse um sujeito que quisesse perseguir o Lula e colocar na cadeia. Como se o Lula não fosse julgado em outras instâncias, condenado em outras instâncias. Como se o Lula não tivesse mais de 7 ou 8 processos, ele fosse inocente, fosse realmente um complô do Delagnol e do Moro. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aliás, até que se coloca o nome de Deus em vão nisso, porque é uma brincadeira. O camarada faz coisas equivocadas, faz tudo que não presta e depois vem dar uma de santinho, principalmente para a ala dos esquerdistas. Porque ajudou o pobre, porque o Nordeste todo votou nele, né? E geralmente gente ligada ao Nordeste ainda crê que ele seja um santo. Mas não é. Essa é a grande realidade. Não é. Ele é tipo, sabe de quem? Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes, e isso pode ser qualquer um outro, tá? Eu não estou aqui para falar mal do Lula porque eu sou Bolsonaro. Não é isso, não me interpreta dessa forma. Mas Judas Iscariotes disse o quê para aquela mulher que pegou um unguento preciosíssimo para derramar sobre Jesus? Olha que desperdício! Podia vender e dar aos pobres, quer dizer. Ele disse que a intenção boa, o mais viável, o ato seria pegar aquele unguento, vender e dar aos pobres para ajudar o pobre. Mas ele não pensava em ajudar os pobres. Ele pensava em vender aquilo, pegar o dinheiro para ele e se dar uma merreca lá para os pobres, ou até mesmo não dar. E assim não só o Lula e boa parte do PT e dos ligados ao PT, que estão presos, porque se só fosse o Lula preso, a gente poderia até pensar. Eu já disse aqui que eu já fiz vídeos antigos, não está no canal, porque são lá de 2017, eu já até removi, não agora, mas na época, que eu achava que o Lula era santo, sim, inocente. Eu achava. Só que eu fui analisar, tintim por tintim, eu vi que não tinha nada disso, tá? E então, a gente tem que analisar todos os casos. Bom, eu não vou convencer ninguém falando, né? Que o Espírito de Deus convença, que a gente tem que, de fato, colocar a nossa fé em Deus, não é em homens, não é político, nem nada. Apesar de ter alguns políticos sinceros, sim. Mas a gente pode analisar a grande minoria. Se é que pode dizer grande minoria? É a minoria, né? Porque a maioria realmente, por exemplo, a maioria que hoje está criticando o Lula estava com o Lula e Dilma, desse dos evangélicos. Por isso que eu digo, quando o Bolsonaro diz colocar um evangélico, qual que seja, um evangélico para ser imparcial, ok. Agora para ser parcial, para defender o Bolsonaro, ou defender algumas igrejas corruptas, ou alguns costumes, ou ir lá para fazer justamente o contrário, não adianta. Tem que ir lá, sim, prezar pelo direito, ser imparcial, que é um dos princípios do direito para os juízes, né? Respeitar os direitos, não fazer militância judiciária ou jurídica, né? de direita ou de esquerda. Aí eu concordo, é isso mesmo, porque uma pessoa que teme a Deus e entra na política, ele vai prezar exatamente por isso, porque o evangelho é equilíbrio. Eu já falei no canal, tem um vídeo chamado O Evangelho é Desapego e Equilíbrio, é só conferir, tá? Eu falo exatamente isso, claro, em um outro contexto, eu falando obviamente da vida cristã. Não é fácil a gente ser equilibrado e desapegado, é verdade, mas tem que se lutar, e quem luta
alcança, né? Quem acredita, alcança, já dizia o Renato Russo numa música. Agora, com relação ao Moro, pode ter cometido algumas falhas? Pode. Mas a gente não tem como acreditar que seja uma perseguição do Moro, porque o Lula foi julgado por outros. E o Lula, ele é réu em outros processos. E aí, como é que fica? É só do sítio de Atibaia? É só do triplex? Não tem outras coisas? Não tem a delação do Marcelo Odebrecht e as delações do Palocci? Então é mentira? É para pensar. E outra coisa também a pensar, que muitos não acham que seja assim, mas quando o Lula esteve no poder, assim como os demais, até o Bolsonaro também, eles estão defendendo os banqueiros. Quando o Lula fez aquelas promoções todas, vamos dizer assim, que o pobre tinha acesso a tudo, acesso a carro, a casa, a tudo, né? E ainda tem, é para beneficiar quem? Banco Central, Banco Brasileiro, enfim, já expliquei várias vezes aqui, né? Então, meus caros, é bom ficar um pouco neutro e analisar tudo certinho para ver, tá? Eu sei que tenho o direito, sim, de se manifestar. Agora, essas manifestações, inclusive essas greves que estão tendo aí, de briga e mais briga, e não vai para a causa dos professores, nada de reforma, é só para colocar a hashtag Lula livre, é brincadeira. Aliás, para encerrar, estava vendo um advogado, foi encrespar, né, dar uma de lacrador com os policiais, dizendo que eles eram isso, aquilo, chamaram eles de cachorro. Eles deram voz de prisão por desacato, né? Porque eles acham que pode fazer tudo também, né? Aí foi presozinho, né? Então, também tudo... Bom, convencer militante cego de ideologia, seja qual ela for, não é fácil. É só o Espírito de Deus mesmo. Porque a política já virou uma paixão do brasileiro, é que nem futebol, é que nem religião, nada pode falar, ainda que esteja errado, equivocado, é tudo certo, né? Se eu começar aqui a falar, é bom, né? É bom, é tudo bom, aí é mil maravilhas, né? É mil maravilhas. Falar em futebol, agora estão aí com a discussão também de futebol, Copa América, o presidente teve lá no Morumbi, né? E também teve no jogo do Flamengo com o time novo, tá da Série B, foi para a Série A, CSK. E ganhou de 2-0 e lá tava o Moro com a camisa do Flamengo e tal. Aí eu fiquei pensando, qual é o problema do Moro estar junto com o Bolsonaro lá com a camisa do Flamengo? Tá todo mundo criticando isso. Porque a mídia queria que os dois ficassem em pé de guerra por conta desses vazamentos. Aí o Bolsonaro foi lá fazer justamente o contrário. Olha, sinceramente, eu quero que a justiça seja feita, seja apurado tudo aí do Moro, seja apurado do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, seja apurado do Lula, tudo. Eu quero que a justiça realmente faça a sua parte. Eu não vou defender o sujeito ao ponto de inocentá-lo. Não, a justiça tem que fazer a sua parte, até porque se a justiça dos homens valer mesmo, se sabe as coisas. Agora, os jornalistas se apegam a cada notícia, por exemplo, essa daí é mais ou menos, mas uma tão tosca que eu estava vendo na entrevista do próprio Bolsonaro, a entrevistadora ou a repórter perguntando para ele, você faz piadinha no WhatsApp, no grupo? Que pergunta mais tosca, né? Aí fica aquela devoção ao sujeito como fosse um ídolo, como fosse um ator, uma atriz, um cantor famoso, né? Que quando eu era pequeno, é até interessante, eu achava que os famosos eram tão poderosos, eram como deuses, que eles nem defecavam, nem urinavam, né? Nem faziam as necessidades básicas ou fisiológicas, não tinham desejo por comer, beber, eles eram super-heróis ou super-homens, né? E assim a gente tem visto que a mídia tem feito agora de políticos, que têm virado celebridades. São bastante populistas, tanto de um lado como do outro, né? É o caudilismo, e já falava o senhor Ciro lá, né? Eu tenho as minhas divergências com o Ciro, mas nessa parte até tá o correto. E depois a outra veio perguntar, o Bolsonaro, o senhor não está com problema com isso, com aquilo, referente à demissão dos camaradas. Enfim, umas perguntas assim bem da própria vida dele, se, o que ele deixa de fazer, o que ele não deixa de fazer da vida privada dele. Isso é com ele. Eu quero é que o Brasil
Mude para melhor, tem emprego, tenha salário, diga para as pessoas, não tem aí uma reforma terrível como esta, que é necessária, mas a proposta é um pouco equivocada, não toda ela, do Paulo Guedes, e já foi apresentado inclusive as emendas. Eu já expliquei lá na abordagem cristã que mesmo tirando a questão da capitalização pode ser implementada por lei ordinária, se eu não me equivoco, ou por uma outra lei, e não precisa necessariamente passar por essa então proposta de emenda, ou a PEC, né, que é a PEC, é a proposta de emenda à Constituição. Então, meus caros, é um pouco realmente lamentável a gente ver algumas perguntas toscas, pessoas se preocupando com tolices, com briguinhas, picuinhas, por isso, por isso aquilo, e não se preocupando com o principal, né? E é tanto de um lado como do outro, é tanto o presidente que acha que está fazendo campanha ainda, e como o outro lado que também acha que está em campanha naquelas briguinhas, de lutar mesmo. Quando se luta só sabe colocar o emblema deles, o Lula livre. Eu não quero saber de Lula livre, eu quero saber do povo livre, livre das amarras bancárias, né? Ou seja, dos banqueiros aí que escravizam a nação brasileira com juros e mais juros e juros abusivos e por aí em diante. Eu quero te ver livre exatamente das fake news. Eu quero que o Brasil seja livre de tantas amarras terríveis que impedem o trabalhador de ter o seu trabalho digno, de ter o seu salário, de ser autônomo, ou ter autonomia, melhor dizendo, e de tantas outras besteiras. Isso eu quero ver. E eu quero ter essa liberdade. Os meus direitos também respeitados, porque isso é liberdade, e dentre outras coisas. E não, o senhor livre, livre, livre. Aí ele está lá com livre, livre e é preso naquela ideologia, o povo brasileiro preso também por conta das militâncias e preso por conta de que quem está lá para representar não representa-os, que é, no caso, os deputados e senadores, e ele fica cada vez sofrendo ou passando a mesma coisa dos outros governos que fazem a política velha, sempre dizendo que é nova, mas não tem nada de novo. Bom, vou encerrando por aqui, porque se eu começar a falar eu não paro mais, né? Já dá até uma certa indignação de algumas coisas, sinceramente. O povo tem que acordar para isso, né? Ou vamos acordar que nem um Cabo Daciolo com a bandeira do Vasco. Vasco! Vasco! O Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama lá é as paixões das pessoas, né? Aflorando. Bom, abraço, dê o seu like e até a próxima. Como eu falei ali do Cabo Daciolo, é claro que eu tô brincando, eu tô dizendo se a gente for para um outro lado para sair dessa bolha, né? Mas aí também tá na outra paixão, sai da paixão política, vai para a paixão futebol, sai da paixão futebol, vai para a paixão religião, e aí mistura, é uma miscelânea. E claro que nós estamos suscetíveis a isso, é inerente da nossa própria natureza a pegar as coisas ou ter essa paixão pelas coisas, né? Principalmente essas três coisas que eu cito aqui, religião, política e futebol. Agora tem que ter tudo um equilíbrio, né?